Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Rodrigo Herrerias e vamos lá fazer uma análise diária aí de como que fechou o mercado no dia de hoje, dia 14 de julho de 2020. Agora são quase 6 horas, faltam 2 minutinhos para 6, tá? E antes de mais nada, a gente tem que repetir aqui o aviso sempre que o objetivo do conteúdo desse vídeo é exclusivamente educacional. Aqui a gente não recomenda compra, não recomenda venda, a gente não dá call de nenhuma operação para nenhum ativo, tá? A gente só escolhe alguns setups, algumas estratégias aí, às vezes conhecidas, às vezes não tão conhecidas assim no mercado, e a gente estuda essas estratégias e aponta aí possíveis entradas, possíveis operações com base nessas estratégias apenas para demonstrar a efetividade delas, o desenvolvimento das operações por elas no mercado, tá? É sempre bom alertar que operar em renda variável é uma atividade de risco. A decisão de comprar e vender ativos é de sua inteira e exclusiva responsabilidade e que também rentabilidade passada não serve como garantia de rentabilidade futura, beleza? Então vamos lá, analisando aqui primeiro o nosso querido Ibov, o índice Bovespa, a gente vê que ele fechou aqui com um belo de um preço de fechamento de reversão, tá? Ele não perdeu a média de 9, e isso é muito importante com que ele não perca a média de 9, né? A gente vê aqui que a gente tem esses suportes e resistências, essas linhas traçadas. Essas linhas, ela chegou a brigar aqui, ó, em meados de junho, em uma dessas linhas, e agora a próxima é aqui em 105, 900, 106, tá? Que daria aí mais ou menos uns 5% de alta ainda de margem para subir o índice, beleza? O índice é isso daí. Então, caminho livre para cima por enquanto, até mais ou menos essa parte. Para baixo é um pouco mais difícil dele vir, porque existem todas essas médias aqui calçando o preço, mas o mercado faz o que quer, né? A gente vê que o estocástico aqui já está numa posição aí de sobrecompra, o que não quer dizer nada, porque quando o índice está forte, como aqui, por exemplo, o oscilador, seja o estocástico ou qualquer outro, fica bastante tempo em zonas de sobrecompra e o preço continua subindo sem problema nenhum, beleza? É só um alerta aí. A princípio, papel Ibov, mercado para cima, tá? Vamos dar uma analisada no índice futuro. O Infut, gráfico diário, ele não fechou. Aliás, ele está quase fechando, está em leilão, mas ele não está fazendo o preço de fechamento de reversão. Ele está fazendo um outro padrão, que é um inside bar. Eu preferiria que ele fechasse com um preço de fechamento de reversão, tá? Mas também não é ruim fechar com inside bar. E, aliás, é muito bom, porque depois da queda de ontem, que foi uma queda que aconteceu aí nas últimas horas do pregão, ele está se brigando aí na média de 9, está se sustentando acima da média de 9 também, então tá tranquilo. Rompendo a máxima aqui do inside bar, ele pode trazer alvos aí para cima, e a gente já pode até projetar esses alvos com 2 vezes o tamanho desse candle para cima, lá para os 106.500, então vai mais ou menos coincidir com aquela região do Ibov lá de 105.900, 106 e pouquinho, tá? É isso daí. O dólar, vamos ver o Dolfut aqui. O Dolfut tá feio, né? O Dolfut tá travado, bastante lateralizado, as bandas de Bollinger já estão chegando no preço e por enquanto nada. Ele tentou romper hoje essa zona de consolidação, porque ontem ele já tinha armado esse candle aqui de força, né? Uma barrinha de força não tão significativa, mas armou, e hoje os vendedores não quiseram saber de dar continuidade nessa barra, então por enquanto nada, tá? Eu acho que o movimento mais forte e mais decisivo para o dólar é a partir desse ponto aqui para cima, tá? E para baixo, perdendo aqui a mínima
desse retângulo aqui que está sendo formado. Enquanto isso, ele vai ficar aí consolidado, não vejo muito o que fazer no dólar. Agora, com relação aos papéis, a gente tem aqui vários papéis que possivelmente podem dar uma oportunidade aí amanhã. E vamos começar aqui por Enev. Enev 3, ele está formando aqui um belíssimo preço de fechamento de reversão, tá? Indica aí uma possibilidade grande de alta e rompendo a máxima desse preço de fechamento de reversão, o alvo vai lá para 52 com 80. Opa, minto, não é aqui não, pera aí. O alvo vai lá para, é maior ainda, 52,88, tá? 52,88 aí, 7% de alvo para cima, tá? Preço de fechamento de reversão, rompendo também essa pequena consolidação que está sendo feita aqui em Enev. Eu gostaria que ela não rompesse ainda, que ela acumulasse um pouco mais, para a média de 17 chegar um pouco mais perto do preço, para trazer também um pouco a média de 34 mais próxima do preço, e aí sim, com as médias próximas, ele romper isso daqui, tá? Mas pode ser já uma oportunidade para amanhã, esse preço de fechamento de reversão. MGLU. A MGLU, ela está fazendo aqui um fechou fora, fechou dentro de venda, tá? A MGLU que sobe e não para de subir nunca, está fazendo um fechou fora, fechou dentro de venda, e isso daí pode trazer algumas oportunidades para a gente, tá? Deixa eu colocar aqui um outro layout, que é o que tem essa média aqui de 21, ó. Essa média tracejadinha aqui, a média de 21 aritmética. E por que eu pus isso? Porque o fechou fora, fechou dentro, o preço tende a alcançar a média de 21, caso seja ativado o setup. A gente vê aqui que, neste caso aqui, teve um fechou fora, fechou dentro. Aqui, ó, fechou fora, fechou dentro. O preço chegou e bateu na média de 9 e não conseguiu chegar na média de 21. Neste outro caso aqui, a gente teve um fechou fora, fechou dentro e o preço chegou a recuar até a média de 21. Neste caso aqui, a gente teve um fechou fora, fechou dentro e o preço também quase que chega, né? Praticamente chegou na média de 21, tá? Então, é importante aí, porque pode estar surgindo uma correção, uma oportunidade aí de entrada para MGLU, caso corrija efetivamente, ou para quem gosta de operar vendido, que não é o meu caso, pode estar surgindo uma oportunidade aí de fechou fora, fechou dentro. Duratex, DTEX 3, o papel está em tendência de alta, bonita, vamos voltar aqui para o nosso padrãozinho, e está formando aí um setup 9.3, então pode ser que amanhã traga uma bela oportunidade de entrada em Duratex. Próximo é Petrinha, Petro 4. A Petro 4, ela fez aqui um preço de fechamento de reversão bastante interessante, com o estocástico já cruzando a média para cima, tá? Mas é importante lembrar que ela está brigando nessa zona de resistência. Então, inclusive eu não sei se ela fechou até um pouco acima da zona de resistência. Então, assim, o rompimento da máxima aqui do preço de fechamento de reversão pode dar uma oportunidade interessante aí para Petro, tá? Com um alvo lá na casa dos 25,15 mais ou menos, tá? E um stop seguro seria abaixo dessas médias aqui, ó, abaixo de todas essas médias para calçar e ficar bem seguro o stop. Próximo ativo que eu achei interessante é a Cyrela. A Cyrela que está fazendo também um 9.3 aqui e um 9.3 junto com o preço de fechamento de reversão. Eu não considero muito esse preço de fechamento de reversão aqui, porque ele não encostou nas médias aqui intermediárias, tá? Então eu entro mais como se fosse, eu considero mais como um setup 9.3 do Larry Williams aí, beleza? Então é isso aí. Cyrela tá bem bonita também. Transmissão Paulista. Transmissão Paulista, ela deu um belo de um recuo. Um belo do recuo eu não digo em amplitude, mas em tempo, né? Faz alguns dias que o papel está recuando. Ele está recuando, a gente pode ver que é bem aqui em cima
dessa zona, dessa região de suporte e está suportando, essa região está suportando o preço. Isso foi bom porque fez com que o estocástico lento viesse para uma zona aqui de sobrevenda e fez um preço de fechamento de reversão ainda tímido, mas fez. O rompimento dele pode dar aí uma oportunidade com um stop bem curto e isso é muito interessante. Próximo ativo, EZTEC. EZTC, também outro preço de fechamento de reversão, tá? Esse também preço de fechamento de reversão em uma zona de resistência que foi rompida, e aí pelo princípio da polaridade, toda resistência rompida vira suporte. O rompimento deste candle, do candle de hoje, pode gerar uma oportunidade aí para swing trade, ou então pode ser até trabalhado um day trade aí para amanhã em EZTC. O próximo ativo que a gente tem é Cogna. Também temos aqui um fechou fora, fechou dentro de venda, tá? Fechou fora, fechou dentro de venda. Se a gente vier aqui para a média de 21, a gente vai ver aqui onde que pode ocorrer o alvo, tá? A gente vê, inclusive, que nós tivemos um fechou fora, fechou dentro aqui alguns dias atrás nesse papel, mas foi um fechou fora de fechou dentro que ele se deu em cima dessa média móvel de 144, que é um belo de um suporte ou resistência para o papel. Talvez por isso ele não tenha se deslocado até o alvo. Aqui nós tivemos outro que acabou não indo até o alvo, vamos dizer, ele chegou no alvo aqui, teria dado aí 6% de lucro, estaria com lucro legal. Aqui a gente também teve um fechou fora, fechou dentro de compra, que também teria ido para o alvo, e assim por diante. Aqui depois já foi a crise, né? Então aí já não dá muito para se analisar, tá? Então Cogna é isso aí, fechou fora, fechou dentro. RAPT4, bom, RAPT4 a gente tem um preço de fechamento de reversão. Ele, deixa eu voltar aqui para o padrão, ele também não está nas médias, o que eu não gosto muito. Eu gostaria de ver um recuo maior no papel, tá? Mas para quem é mais arrojado, fique à vontade. Eu não gosto de trabalhar com esse padrão sem pelo menos um recuo um pouquinho maior, tá? Porque você vai estar comprando praticamente no topo. E eu não acho isso daí muito legal. Mas enfim, tá dando uma oportunidade aí, tá apresentando um setup que a gente estuda, RAPT4. Log N3, aqui sim, ó, um setup de preço de fechamento de reversão, tá? Inclusive com uma retomada aí do movimento de alta, a gente vê que ele chegou a falhar no pivô, mas aqui ele fez um fundo duplo e rompeu este topo, beleza? Então está se formando aqui um preço de fechamento de reversão, inclusive com todas as médias dando suporte para o preço. As médias estão começando a se abrir, o que pode indicar um começo de uma nova tendência de alta, um começo de uma perna maior de alta. Não quer dizer que vai ocorrer essa perna, tá? O mercado, como eu falo, ele é soberano, mas enfim, é o que pode estar se desenvolvendo, um padrão interessante aí para Log N. Valide 3, Valide. Temos aqui um inside candle, um inside bar formado aí próximo de um topo. Vamos traçar uma reta aqui para ficar mais fácil de observar. Próximo de um topo, tá? Isto é um inside bar válido. Por quê? Porque aqui para a esquerda a gente praticamente não tem mais nenhum obstáculo para cá, ó, em próximos, né? Pelo menos nos últimos 2 meses, e a gente está falando de swing trade, 2 meses é bastante tempo, a gente não tem obstáculos além deste topo. Então, caso ele venha e rompa esse side bar, ele pode pegar força, pode vir força compradora para levar esse topo aqui embora e essa resistência acabar virando suporte futuramente. Essa é a Valide 3. Depois disso a gente tem Elete 3.
ELET3 a gente tem aqui a formação de um 9.3, tá? Do Larry Williams. A gente tem aí este candle como o candle referência. Depois a gente tem mais dois candles que não fecharam acima do fechamento do candle referência. A compra inicialmente ela viria nessa região. No dia de hoje não ocorreu essa compra. Enquanto a média de 9 estiver ascendente, a gente vai ajustando a compra para baixo. E é isso aí, setupzinho 9.3 em ELET3. Depois disso a gente tem Sabesp. Sabesp, o papel fez aqui um padrão que eu acho bastante interessante, que é o disfarce de compra, tá? Disfarce de compra sendo formado aqui na Sabesp. É um padrão bastante interessante, como eu disse. E o rompimento desse dia de hoje, em 57,51, pode aí dar uma oportunidade legal de entrada em Sabesp, depois aí de um recuo. Lembrando que Sabesp está ficando bastante lateral, tá? E as bandas estão se aproximando bastante. Logo, logo a gente vai ver uma possível explosão da Sabesp, do preço da Sabesp. A gente não sabe para que lado, espero que seja para cima, claro. Mas tem este detalhe aí, essa operação, tá? O papel está começando a ficar bastante lateralizado e, enfim, eu já vi até pessoas falando que está se desenhando aqui um ombro, cabeça-ombro meio torto em Sabesp, tá? Eu não sou especialista, eu não sei o que falar, eu não opero muito ombro, cabeça-ombro, tá? Mas é isso o que está acontecendo, né? Que tem gente que fala que está acontecendo, eu prefiro aí encarar isso daqui como um retângulo que está sendo formado aqui e vamos ver para que lado vai romper este retângulo. Outro papel, TOTS, TOTS 3, preço de fechamento de reversão aqui, que eu também não considero muito, porque não encostou nas médias intermediárias, mas principalmente aqui a gente tem um 9.3 do Larry Williams. A gente tem aqui este candle como candle referência, a gente tem dois candles que não fecharam acima do candle referência, a entrada ocorreria exatamente 1 centavo acima da máxima desse candle, não deu entrada no dia de hoje, portanto, a gente ajusta a nossa entrada na ruptura do candle atual. TOTS, então, dando uma possível oportunidade aí. Porto Belo. Porto Belo também está apresentando um padrão de preço de fechamento de reversão. Ele está com as médias alinhadas, ele está com topos e fundos ascendentes, tá? E então pode significar uma oportunidade para swing trade ou para day trade, enfim, quem quer entrar no papel, é isso aí. SHU 4, SHUs, a gente tem aqui, a gente teve em SHUs um retângulo, uma lateralização, sim, um retângulo, obviamente, aqui com uma resistência nessa região, esta região que agora ela foi rompida forte por esse candle e agora está acontecendo o pullback nessa região, tá? Este pullback ele também apresenta um padrão de setup, um padrão, uma estratégia com uma possibilidade aí de uma oportunidade para amanhã. Eu não vou considerar isso daqui um preço de fechamento de reversão, mas eu considero isso daqui um 9.3 também, porque nós temos este candle referência, nós temos dois candles que não fecharam acima do candle referência, então a máxima que antes era aqui foi ajustada para a violação da máxima do dia de hoje. Essa seria o ponto ideal de entrada, esse seria o ponto ideal de entrada em SHU 4. Próximo papel, MTRA, tem bastante papel hoje, está acabando, mas teve bastante. Também está formando aí um 9.3, com um bonito, aliás, 9.3, já está em tendência de alta. Também podemos falar que isso daqui é um reteste
nessa região de suporte que foi rompida, durante toda a lateralização que foi rompida também por esse candle. O papel está bastante parecido com o papel anterior, né? Um rompimento com uma barrinha de força legal e agora um recuo até a média de 9. Isso é bastante interessante. CCR está bastante devagar o papel, bastante devagar, e eu não sei por que eu coloquei aqui CCR, eu acho que não tem oportunidade, inclusive eu estou comprado no papel, estou querendo sair do papel aqui, ó, e ainda não deu saída, tá? CCR está muito lateral, muito fraco. A gente vê aqui sim uma zona, ele em zona de sobrevenda, o que pode aí nos próximos dias anunciar um repique no papel, tá? Mas para ficar mais interessante para compra o papel, só no rompimento aqui dessa região, no rompimento do retângulo da consolidação. Enquanto isso, bem fraquinha a CCR, nada a se fazer. MRV, a gente também tem aqui um 9.3 se formando, 9.3 bastante interessante. Sequer a média de 9 ele veio tocar, o que demonstra aí uma possível força dominante compradora no papel. Então, também é uma oportunidade de operação para amanhã, caso vocês tenham interesse. Lembrando mais uma vez que aqui eu não dou call, eu não recomendo compra, eu não recomendo venda, eu estou analisando apenas setups e estou mostrando para vocês a minha forma de ver o mercado, tá? Se vocês quiserem comprar ou vender qualquer papel que seja, é por sua conta e risco. Estudem, façam backtests, analisem as suas estratégias, verifiquem estratégias que se adequem ao perfil de cada um antes de colocar dinheiro no mercado, tá? Próximo papel, e terminando, Lame. Lame está formando também um 9.3, ainda não deu entradinha, está aqui próxima da máxima do candle de hoje. Pode-se dizer, inclusive, que a Lame, além deste 9.3, a gente está vendo aqui uma barra elefante, porque ela é uma barra maior do que as últimas barras de alta aqui, com a formação de gifts, tá? Então, além de um 9.3 e de um preço de fechamento de reversão, obviamente, a gente tem um gift aqui em Lame. Últimos 3, BID11. BID11 a gente também tem um 9.3 aqui. Temos esse candle como um candle de referência. 2 candles sem que nenhum desses 2 candles rompe a máxima, feche acima do fechamento do candle referência. A entrada, portanto, seria nesta região. Beleza? Próximo, Card 3. Card 3 também é um papelzinho bastante complicado o momento atual dele, tá? Por quê? Porque na verdade ele está bastante fraco, lateralizado, tá? Ele está bastante lateralizado. Aqui também, ó, você vê que ele está pegando aqui na média de 34, igual aqui, é a mesma média. Tá formando aqui um preço de fechamento de reversão. Eu assim, resolvi falar desse papel justamente porque este preço de fechamento de reversão, ele está se dando exatamente na média de 34, que é uma média bastante poderosa, na minha opinião. E, além disso, ele está respeitando e está no limite da banda inferior de Bollinger, tá? A ruptura da máxima desse candle, ou seja, a ativação do trade pelo preço de fechamento de reversão, vai levar o papel mais ou menos até a banda superior de Bollinger. Então também é um trade curto que dá para ser feito aí em uma possível consolidação. Você estaria entrando próximo da mínima do retângulo e vai sair próximo da máxima, é o ideal para se operar consolidação. E por fim, Arezzo aí formando um belo 9.2, porque a gente tem este candle aqui como candle referência
e depois o candle seguinte já fecha abaixo da mínima do candle referência. Portanto, o ponto ideal para se entrar neste setup, lembrando mais uma vez que eu não estou recomendando nada aqui, é na ruptura da máxima do candle atual, tá? Deste candle aqui. Além disso, a gente vê que ele formou aqui um martelinho. Eu não opero muito martelinho, ainda mais nesse sentido, porque martelo é figura de reversão e aqui nós não estamos vendo reversão alguma, tá? Mas tem outras pessoas aí que podem falar que isso daqui é enforcado, mas aí o enforcado tem que aparecer aqui no topo, enfim. Isso daqui, para mim, é um 9.3, um 9.2, desculpe, e é uma possibilidade aí para uma oportunidade para amanhã, tanto para swing quanto para day trade, beleza? Bom, eu acho que eram esses os papéis que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço aí a oportunidade de passar isso daí para vocês. Eu espero que vocês aproveitem isso. Qualquer dúvida, quem tiver meu WhatsApp, é só me mandar uma pergunta. Se quiser que eu analise algum outro papel para amanhã, fala, eu analiso. Amanhã eu já comento qualquer coisa. Se for bastante interessante, eu faço um vídeo rapidinho aí e posto para todo mundo. E é isso. Valeu, uma boa noite a todos e até amanhã.